que a direita ficou ainda mais rachada, e quando eu falo rachada é tipo um vão no meio gigantesco por causa da presidência da Câmara e do Senado, eu acho que isso ninguém tem dúvida. Acontece que tem pessoas dizendo sim que o acordo que o bolsonarismo fez com o pessoal do Centrão foi bom, tem gente que diz não, que isso é um absurdo, que nada vai mudar, enfim, tem coisas, né, pequenos detalhes, como eu sempre falo para vocês, são importantes, que eu quero trazer para vocês neste vídeo. Eu vou mostrar a opinião das pessoas que dizem o porquê que isso não ajuda, né? E no final eu vou trazer um vídeo do Gustavo Gaia que ele pontuou uma coisa que eu não vi ninguém comentando que, olha, se foi isso mesmo, talvez faça a diferença e eu achei importante trazer isso para vocês, tá bom? Então, para você que não me conhece, eu sou a Viviane Andrade e neste canal a gente fala sobre tudo, ou pelo menos quase tudo. Primeiro, vamos ouvir o Alcolumbre falando sobre a questão da anistia, é isso? Vamos ver. Talvez vocês tenham visto, né, esse vídeo, mas eu quero passar porque é a base de tudo que eu vou mostrar para vocês daqui para frente. A excelente relação com o ministro Haddad é até uma oportunidade, sem ser advogado do ministro Haddad, mas de perceber que ele está dando o máximo de si para tentar ajudar na agenda econômica do Brasil. Infelizmente, a gente tem disputas partidárias e políticas que acabam entrando em outra esfera e acabam tentando desconstruir a figura de um homem público que está dando o máximo de si. Eu reconheço e respeito o ministro Haddad como um grande quadro do governo brasileiro, tenho uma relação extraordinária de relacionamento pessoal e já me coloquei à disposição antes da eleição, caso viesse vencer a eleição, para caminhar lado a lado com o ministro Haddad, como fiz com o ministro Paulo Guedes quando fui presidente. Por que eu trouxe isso? Antes disso, ele tinha falado que a anistia não ia pacificar o Brasil, isso vocês ouviram. Mas eu também trouxe esse pedaço porque dá pra gente entender a cabeça do Alcolumbre, né? Ele tá a favor do Haddad, ele acha que o Haddad está fazendo tudo certinho. E aí tem como a gente não duvidar de que este cara não vai fazer o que ele prometeu? Porque tem pessoas que dizem que ele prometeu sim, que vai pautar, e tá falando que não vai pacificar. Daqui a pouco, em outra entrevista, ele fala que não, a anistia não entrou num acordo. Ninguém comentou sobre a anistia. Ué, que tipo de conversa foi então? Não sei. Então eu queria trazer para vocês outros pontos aqui no Twitter, como por exemplo, do Eduardo Bolsonaro, que respondeu o Deltan. Deltan, a gente sabe que é um cara que não estava a favor dessa ideia de apoiar o Alcolumbre, e aí ele postou, a legenda é com vocês, né? A primeira entrevista do eleito já confessa, a anistia não vai pacificar, como eu falei para vocês, né? Alcolumbre, nenhum senador tem direito de atrapalhar a agenda do governo. E isso entra junto com isso que ele falou do Haddad, que ele estava falando que o Haddad é isso, que o Haddad é aquilo, né? E aí ele pontuou bem essa questão da agenda do governo, significa que ele vai apoiar o governo. É isso que eu entendo. Aí vem o Eduardo Bolsonaro, que eu achei que ele pontuou muito bem essa questão do Deltan. E aí ele colocou aqui, depende da fonte. Exato. O que esse cara falou de verdade? Porque uma pessoa diz que não, ele não vai pautar a anistia, daqui a pouco o outro fala, não, veja bem, vamos conversar. Depende do ponto de vista, aí ele colocou aqui. Mas te garanto, com todo respeito, Deltan, se o PL conseguir a Câmara, as comissões da família, segurança, relações internacionais, não haverá espaço para o marxismo e a agenda woke, graças ao acordo. Que faz sentido. E o Gustavo Gaia vai deixar isso bem claro também no vídeo que eu vou mostrar para vocês. E sem o acordo, os presidentes continuariam sendo Alcolumbre e Mota, e teríamos uma esquerda pautando essas comissões, além de asfaltar um caminho para a aproximação maior de Lula com os presidentes das casas, né? Ficaríamos 100% na defensiva sem o apoio da ação. E eu concordo, porque assim, o Alcolumbre e o Mota não são ideais, mas os caras iam ganhar de qualquer jeito. Então, o que poderia fazer? Dar o voto contrário ao que foi acordado com o Centrão, que é a maioria, né? São a maioria no Congresso, no Senado. E aí você fica simplesmente, Deus dará. Você fica
Tá, beleza, fui contra, gente, tá vendo? Eu não vou ser a favor desses caras, mas e aí o que você faz lá dentro? Se você não tem nem nada para trabalhar em relação a isso. Então, ao mesmo tempo que eu acho que foi ruim, pelo menos eles ganharam alguma coisa de bom, de boa saiu dessa água suja toda. Na sequência, leríamos dos populares em nossas redes. Vocês têm maior partido da Câmara e segundo no Senado e não adianta nada. Nós que conhecemos o tabuleiro político do Congresso temos que ocupar esses espaços. A esquerda nem sequer discute isso que estamos discutindo aqui, mas acredito que vamos superar esse debate e todos amadurecer. Vamos adiante. Eu achei bem pacífico a resposta dele para o Deltan, porque algumas pessoas estão se agredindo demais aqui, principalmente no X, né? Um falando, gente, uma agressão verbal que vocês nem imaginam, né? E aí eu achei que ele foi bem honesto e responsável na resposta dele. E aí ele colocou duas manchetes aqui também, ó. Governo Lula manifesta preocupação após eleições com o Congresso, alegando domínio do PL nas comissões. Alcolumbre fala em debate e admite levar em frente discussões da anistia ao o 8 de janeiro, né? Alvo do 8 de janeiro. Então, assim, o cara vai falar, vai debater e tudo mais. E aí fica essa briga da direita que não deveria estar acontecendo. Só quem está feliz com a briga da direita é a esquerda, que está rindo das pessoas se batendo. Provavelmente devem estar fazendo vídeos, dando risada. Eu não sei porque eu não assisto essas porcaria. Então, para eles está ótimo que a direita fique longe. E aqui tem, inclusive, eu quero trazer para vocês aqui, uma pessoa postou exatamente aquilo que eu falei para vocês. Na minha conversa com o Bolsonaro, tratamos de liberdade partidária. Nunca houve imposição de uma agenda anistia, de uma agenda da anistia, né? Nem do PL, nem do PT. O que houve é um desejo de parte do Senado e da Câmara de debater a anistia. Mas ninguém falou assim, vamos pautar ou vamos anistiar. E nós não podemos nos furtar de debater qualquer assunto. Discutir o assunto não quer dizer que eu esteja apoiando o tema. Ele já deixou bem claro, eu vou discutir, mas não vou apoiar. Quero pedir a compreensão dos atores políticos para que não contaminemos o debate. Tá? Essa é a parte importante, mas eu quero trazer outro ponto de vista aqui também. Provavelmente vocês viram essa fala do Nicolas, né? E aí eu quero deixar importante que ele falou uma coisa no final que eu falo assim, o Nicolas às vezes, a gente fica triste, né? Porque, por exemplo, vocês vão ver aqui que vão pontuar que ele está fazendo tudo que o Bolsonaro manda e essa obediência cega é um problema, mas ele falou um negocinho, deixa eu colocar a fala dele e aí eu vou pontuar a fala que eu quero que vocês entendam, que é importante. Sim, olha, a minha decisão passou pela decisão do Bolsonaro. Obviamente que naturalmente eu votaria no Marcel Van Hatten por alinhamento de ideias, por ser um amigo, por ser uma pessoa que de fato luta por pautas profundas aqui na Câmara, mas por um acordo, né, do Bolsonaro feito com o Hugo Mota. Confesso que eu não sei a totalidade desse acordo, mas espero que a anistia esteja entre esse acordo. Optei por seguir a orientação do presidente Bolsonaro. Que inclusive também, anos anteriores, também já foi sozinho, né, candidato à presidência da Câmara, fez um discurso que eu também concordo de essência, mas que nesse momento, né, teve uma mudança de posicionamento e vou confiar. Eu sempre falo que quem confia nunca erra, quem erra é quem quebra a confiança. Então eu espero de verdade que, independente de quem vença aqui as eleições hoje, que faça uma presidência voltada para o Brasil. Viu o que ele falou? Ele falou de confiança, ou seja, o Nicolas é um cara que eu gosto bastante por causa disso. Fala assim, ok, vamos confiar. Confiou na palavra do Bolsonaro na conversa que houve lá com o Mota e também acredito que ele esteja se referindo também ao Alcolumbre. Vamos confiar. Vai fazer? Se não fizer, aí não se confia mais. Mas, e isso eu acho importante, acho que sim, acho que você deve virar para a pessoa. Assim, eu acho que ele falou também alguma coisa do Marçal, porque ele não queria o pessoal da esquerda, ou também o Ricardo Nunes lá na prefeitura. E ele falou, vamos dar um voto de confiança, né? O que não é ruim, porque a gente não conhece, por exemplo, se o Marçal ia ser bom ou ruim. Na minha visão, ele ia ser sempre ruim. Mas essa questão de dar um voto de confiança, eu acho que é importante. Só que
deu um voto de confiança para o Mota. Só que o Alcolumbre, se for falar de voto de confiança, é assim, é um cara que não é muito confiável. Então, ao mesmo tempo que essa fala do Nicolas ela é importante, porque é preciso dar um voto de confiança, ou pelo menos desta vez, quem sabe, eles cumpram os acordos, também fica naquela coisa, mas o cara já não cumpriu. Por exemplo, aqui, sempre fui contra esse tipo de obediência cega, foi o que eu repeti, né? Não preciso dizer que Bolsonaro já tomou péssimas decisões, sem uma explicação razoável, não há como seguir orientações cegamente. Tudo isso por causa da anistia e se a anistia não sair. Então, mas aí é que o pessoal está focando na anistia. O pessoal não focou, por exemplo, naquilo que o Eduardo Bolsonaro colocou aqui, em relação às comissões da família, segurança, entendeu? Que vai minando essa coisa do marxismo, oqueísmo maluco, né? E aí ele pontua outra coisa aqui também, veja. Maia não cumpriu acordos, Lira não cumpriu acordos, Mota fará diferente? Quando vão aprender? Então, mas o Mota já foi presidente? Só que o Alcolumbre, ele já foi presidente da casa e pelo que eu entendi não foi boa coisa, né? Não ajudou muito a direita. O Mota fará diferente? Não sei. O Alcolumbre talvez não, porque ele já tem um histórico. Qual é o histórico do Mota? Eu não sei exatamente qual é o histórico dele. Mas aqui o Nicolas está falando uma coisa correta. É um voto de confiança. Agora, sobre o Alcolumbre, aí vale a dúvida. Mas, diante da dúvida, agora sim eu quero trazer o vídeo do Gaia dizendo uma coisa importante que ninguém falou. Vamos ver. Escuta. Em 2022, ninguém fez mais campanha contra o Rodrigo Pacheco, tentando eleger o Rogério Marinho, do que eu. Eu gastei meu próprio dinheiro para fazer um site, fiz visitas para senadores, tentei mobilizar e nós mobilizamos o Brasil inteiro para tentar eleger Rogério Marinho e impedir que Rodrigo Pacheco fosse reeleito para o cargo de presidente do Senado. Pois bem, nós perdemos. Isso nos custou muito. O Senado, nesses primeiros 2 anos, o PL, que é a segunda maior bancada do Senado, ficou praticamente decorativa. Não teve nenhuma comissão, não teve voz, foi escanteada pela mesa diretora. Não teve nenhuma posição de destaque para poder interferir na política, nas pautas. Zero. Isso custou muito para nós e para você. É essa parte que as pessoas não entendem. Agora, deixa eu te explicar uma coisa. O Hugo Mota já era presidente antes das eleições. O que aconteceu ontem foi apenas um chancelamento de uma decisão que a cúpula do centro já havia tomado. Não haveria nenhuma possibilidade de reverter o resultado de ontem, nenhuma. Eu poderia ter feito outro site, todos nós poderíamos ter feito uma mega campanha para pressionar os deputados, mas como o voto é sigiloso, o voto é secreto, não mudaria o quadro final. Eu hoje sou um deputado federal graças ao Bolsonaro, ao presidente Bolsonaro. Eu devo a minha posição como político eleito hoje ao Bolsonaro. E o Bolsonaro, querendo ou não, é o líder do grupo que eu pertenço. E se o Bolsonaro e as outras lideranças do partido conversaram com Alcolumbre e Hugo Mota e nos deram a indicação, a orientação de votar a favor, eu, pela minha gratidão ao Bolsonaro, faço isso sim. Se a gente não trabalhar com o centro agora, nós não vamos conseguir colocar Bolsonaro na presidência e soltar os prisioneiros do 8 de janeiro. E colocar novos ministros no STF. Então, às vezes, para você vencer a guerra, em algumas batalhas, você tem que recuar um pouco. Na mesa diretora passada, presta atenção, o presidente era o Arthur Lira e o primeiro vice, que é o segundo cargo mais importante, que também tem a prerrogativa de pautar quando o presidente não está, era o Marcos Pereira, que a gente sabe que não é um inimigo do PT, não tem intenção de guerrear contra o Lula. Tem ministério no governo do Lula. Só que agora o primeiro vice-presidente é o Altineu Cortez, do PL, que era o líder do PL no ano passado. O Altineu Cortez sim tem a intenção de derrotar o PT, de derrotar o Lula e passar as nossas pautas. Então eu quero que você entenda o que eu vou te falar agora, essa mensagem. Um momento que o Hugo Mota não estiver pautando, estiver viajando ou ausente, e que acontece muito, o Altineu Cortez tem a prerrogativa de decidir a pauta. Como, por exemplo, voto impresso, liberdade de expressão, anistia do 8 de janeiro e outras pautas extremamente caras para nós.
Entenda isso. Nós conseguimos os segundos principais cargos nas duas casas. PL no Senado e PL do Altineu Cortez. E o Altineu Cortez eu conheço. Ele é nosso, 100% nosso. Então, eu jamais faria algo para atrair a confiança do presidente Bolsonaro. Se nós não tivermos hierarquia, nós não vamos para frente. Isso é importante. Eles estão com a vice-presidência, o PL, mas ele não, pelo jeito que ele falou, o vice-presidente no Senado não é tão garantido que vai pautar as coisas da direita. Não sei, mas ele é do PL. Deveria. Mas pelo menos o vice lá na Câmara é garantido. Então, por ter essa vice-liderança do PL, é que eu achei importante, mas ninguém falou sobre a importância dessa vice, né, do vice, né, na ausência do Mota ou do Alcolumbre. O que vocês acham? Eu achei bastante positivo isso, e por ter essa possibilidade de eles pautarem no lugar, né, dos presidentes, é maravilhoso. Ué, a parte mais positiva que eu achei de tudo isso, dessa briga toda, é exatamente isso, a vice-presidência. Enfim, o que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Então é isso, espero ter informado vocês um pouco mais. Um beijo, até a próxima e tchau!